Bom, vamos lá, estamos ao vivo agora, indo para o 9º dia do nosso encontro, né, do grupo de estudo das cartas de Cristo. A gente vai estar continuando a carta 2. Então vamos começar, vamos fazer nossa oração para a gente se conectar com a egrégora que está aqui presente. Então vamos fechar nossos olhos. Vamos respirando fundo para a gente silenciar os pensamentos. E vamos para a nossa oração. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde e minha proteção. A perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me revele sua verdadeira identidade. Sei que é sua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu sinta a sua presença dentro de mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando eu falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a consciência universal amorosa que fez este mundo e o tornou visível. E que, quando eu te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz para a sua consciência divina, que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e chegará cada vez mais perto do meu espírito e do meu coração, mais e mais receptivos. Eu entrego minha vida e o meu ser aos seus cuidados. Vamos abrindo os olhos. E vamos voltando. Janete, eu não estou vendo a tua câmera. Você tá tudo ok? Podemos começar? Você não está me vendo? Agora não, mas às vezes é a minha conexão que ela, para poder, às vezes ela fica baixa, então aí ela tira, agora eu tô te vendo. A Beth. Para mim aqui está tudo ok. Ah, então tá ok. Oi, Betinha, boa noite. Boa noite. A gente Boa noite. acabou de fazer a oração. Gente, eu acabei me perdendo ali com o horário. Eu só entrei para vê-los, que eu estou morrendo de saudade. Eu estou saindo em viagem. Só retorno segunda-feira. Nossa! Então não vai participar, mas segunda-feira... Eu falei assim, eu vou participar da oração e aí eu me retiro, mas aí eu me perdi. Entendi. Não Tá tem bom? problema. Desejo a vocês um bom estudo, tá bom? Obrigado, Betinha. E assim que possível eu retorno aí com mais força. Tá joia. Tá bom? Tenta ver o... Se der na quinta, Cristian, se estiver tranquilo onde eu estiver, eu entro. Tá bom? Se não, te aguardamos na próxima segunda. Tá certo, então. Queridos, um grande abraço e um ótimo estudo para vocês. Grande abraço. Boa Tchau. Betinha. Tchau, tchau. Obrigada. Depois tenta ver a gravação, hein? Bom, vamos lá então. Vamos começar. Então, reforçando, hoje a leitura vai ser da página 54 até a 60 no PDF, ou da 84 a 92 do livro da Almenara. Tá? Então vamos começar a leitura agora. Podemos começar? Então vamos lá.
Por causa da interpretação errônea atribuída à minha missão pelos mestres judeus, minha verdadeira mensagem foi distorcida até não ser mais reconhecida. O propósito destas cartas é o de trazer às pessoas desta nova era a verdade sobre o que eu realmente falei para as multidões na Palestina. Portanto, voltando ao relato daquela época, deixe-me retroceder a um dia especial que deu frutos entre meus ouvintes e que produziu uma impressão duradoura nas mentes de meus discípulos. Assim, para mim, também esse foi um dia especialmente significativo. Eu me distanciei por um tempo da pressão das pessoas, indo às colinas rezar e meditar, buscando recarregar minhas baterias espirituais, fazendo uma profunda, forte e mais poderosa conexão com o Pai dentro de mim. Esta conexão era tão rapidamente obscurecida no interior de minha consciência, quando estava ocupado entre as multidões, que eu estava exausto. Chegando à caverna que utilizava quando me encontrava naquela área, puxei um pedaço de pano que ficava escondido sob uma pedra e me deitei para dormir. Ao invés de dormir, no entanto, senti imediatamente o fluxo da vida divina, o Pai, e o cansaço foi dissolvido enquanto meu corpo era carregado com o poder que é a fonte criativa de todo o ser. Fui elevado em consciência no interior de uma luz dourada, e enquanto viajava para o alto dessa luz, ela subitamente mudou para o mais puro branco, e eu soube que, em consciência, estava nos portais do equilíbrio, que é o eterno, o universal, a dimensão infinita que está além de toda a concepção da mente humana. Observei a luz, mas eu não fazia parte dela, nem ela estava poderosamente dentro de mim, uma vez que esta era a dimensão Deus do vazio, da não forma do equilíbrio universal. Mas ela se comunicava comigo e infundia-me com seu brilhante amor. Isso mais uma vez gravou em mim que ela era o processo criativo, aperfeiçoador, curador, amor, que governa toda a existência. Sabia que onde quer que houvesse necessidade, haveria satisfação, como o constante fluir das águas que enchem um lago. Onde reinava a miséria, haveria alegria, porque era a natureza do universal mover-se para o interior de cada coisa viva que tem necessidades, para trazer satisfação e alegria. Eu sabia que, onde não houvesse crescimento, surgiriam as circunstâncias para promover o crescimento. Eu sabia que, onde houvesse um sentimento de fracasso, desafios seriam providenciados para estimular as pessoas ao sucesso e à autoconfiança. Eu vi que este trabalho amoroso constantemente iniciado pelo Pai na vida das pessoas sobrecarregadas pode não ser reconhecido como um presente de amor pelas pessoas que o recebem. Elas podem estar tão afundadas em sua apatia, sentimentos de fracasso e na crença de que nada de bom lhes acontece, que não conseguem ver outra coisa em suas vidas além de suas próprias crenças e sentimentos. Consequentemente, ficam enraizadas no inferno criado por elas, para elas mesmas. Não havia necessidade de sentir pena de ninguém. A única necessidade era ter um coração compassivo e a determinação de levar-lhe a verdade para curar sua ignorância. O maior presente que um homem poderia dar ao outro era a iluminação da ignorância sobre a existência e suas leis cósmicas, pois a verdade era que cada alma está compreendida no universal e os níveis do fluxo da atividade universal em suas vidas, através do trabalho amoroso do Pai, dependem inteiramente da receptividade do indivíduo. Compreendi que o que as pessoas precisavam ouvir urgentemente era o que eu acabara de aprender. Elas precisavam ver e compreender plenamente a intenção, o propósito e o potencial do amor, que era a mesma substância do seu ser. Por causa de sua descrença, elas poderiam rejeitar o trabalho amoroso do Pai como se fossem desafios dolorosos, e então se renderiam ao fracasso para sempre. Eu vi então, com mais clareza ainda, que havia sido enviado para despertar as pessoas para todas as possibilidades de autodesenvolvimento, de prosperidade e realização da alegria e da felicidade, mas dependeria delas que acordassem e aproveitassem aquilo que era oferecido. Lembro que essa elevação durou a noite inteira, e na manhã seguinte acordei sentindo-me mais vivo do que nunca. Minha mensagem tinha sido esclarecida. Tinha visto ainda mais claramente a realidade do Pai e sabia que era capaz de sair naquele dia para encontrar a multidão e transmitir o poder e a vida daquilo que me havia sido mostrado. Enquanto descia da caverna, fui até uma grande rocha de onde se via o íngreme precipício. Quando me sentei, olhei abaixo a cidade que visitaríamos naquele dia. Podia sentir aquele processo de aperfeiçoamento,
aquele impulso que tudo criava, o Pai, surgindo em mim e ansiava por compartilhar aquilo com os demais, antes que os problemas da vida diária o encobrissem, e isso perdesse o poder e a força motriz no interior de minha consciência humana. E a primeira parte a gente encerra aqui. É toda a preparação que Cristo teve naquela noite para começar esse discurso maravilhoso, né? Que ele vai passar para a gente já já. Alguém quer comentar alguma coisinha dessa primeira parte? Paty e Janete, nós somos em 3, então vou precisar ouvir de vocês. Nossa! Não, eu me atentei aqui quando ele fala, eu vi que este trabalho amoroso, constantemente iniciado pelo Pai na vida das pessoas sobrecarregadas, podem não ser reconhecido por um presente de amor pelas pessoas que recebem. Elas podem estar tão fundadas em sua apatia, sentimentos de fracasso e na crença de que nada de bom lhes acontece, que não conseguem ver outra coisa em suas vidas além de suas crenças e sentimentos. E é isso, né, Cris? Se a gente não tem essa abertura e não, eu não sei se não é o grau de evolução, eu não sei, mas quando a pessoa não tem essa consciência, né, ela acha mesmo que tudo o que acontece na vida dela é ruim, é mal, né? Sim. Ao passo que tudo é para o nosso crescimento, né? Até o que parece ser ruim é bom para a gente, mas precisa ter esse entendimento, ter essa consciência, né? Sim. Acreditar, né? Perfeito, perfeito. Que quando ele coloca aqui, né, antes desse trecho que você colocou, né? Sabia que onde houvesse necessidade haveria satisfação como constante fluir das águas que enchem um lago. Onde reinava a miséria haveria alegria, porque era a natureza do universal mover-se para o interior de cada coisa viva que tem necessidades para trazer satisfação e alegria. Eu sabia que onde não houvesse crescimento surgiriam as circunstâncias para promover o crescimento. Eu sabia que onde houvesse um sentimento de fracasso, desafios seriam providenciados para estimular as pessoas ao sucesso e à autoconfiança. E é exatamente o que você colocou no parágrafo seguinte, né? As pessoas às vezes estão tão fechadas, né? Presas nessas crenças de que nada de bom acontece. Os desafios que surgem no momento do fracasso, às vezes as pessoas não enxergam, né? E elas podem achar que é mais desafio surgindo e acaba desistindo aí mesmo. Quando elas não estão crescendo, a mesma coisa, né? Vem circunstâncias para a pessoa rever, dar a volta por cima, digamos assim, né? E só que a pessoa acaba não enxergando e fica presa numa apatia, né? Ela acaba, acho que, entrando naquele processo de inação, né? E acaba não fazendo nada, achando que é sempre mais problema que está aparecendo, né? E acaba não tendo essa abertura. E ela entra nessa vibração ruim, né? E acaba atraindo mais coisas ruins, né? Então, é uma que desencadeia, né? Realmente não acordar e não tomar consciência, vai continuar esse ciclo, né? Sim, perfeita colocação. Mas é isso mesmo. E você, Paty, que algum ponto aí te chamou a atenção nessa primeira parte? O que a gente falou é realmente muito interessante. E aqui tem um trecho que ele fala que ele percebeu que ele veio para despertar as pessoas para as possibilidades de autodesenvolvimento. Porém, dependia de cada uma delas, né? Tá aqui. Que havia sido enviado para despertar as pessoas para todas as possibilidades de autodesenvolvimento, de prosperidade e realização da alegria e da felicidade, mas dependeria delas que acordassem e aproveitassem aquilo que era oferecido.
E aí, muitas vezes, como a gente está falando, os problemas, as dificuldades que a gente encontra no caminho, que às vezes são eles que nos impulsionam, né? Dependendo de como a gente olha, mas o ser humano ficou muito, eu acho que até por conta de crenças e de interpretações erradas, que tudo é castigo. Tem aquela coisa da culpa, do castigo, porque comigo. E não é bem assim. Às vezes é aquela ferramenta que veio para você superar e crescer, né? É, tanto na parte material quanto espiritual. Eu acho que é um conjunto. Mas eu acho que depende de como cada ser humano olha. E ele fala que é responsabilidade de cada um. Porque ele veio para nos mostrar, mas cabe a cada pessoa usar as suas potencialidades que a gente tem, né? Sim. E que às vezes estão lá escondidinhas, mas o problema vem, de repente você descobre uma coisa que você pode fazer e que você nem imaginava que você poderia fazer, né? Mas a gente fica naquele ciclo da culpa, do castigo, você não sai. É como se fosse. Você entende que aquilo é uma coisa ruim, não é ruim. Se a gente olhar, não é culpa, não é castigo, é lição, é aprendizado, é oportunidade de crescimento, aí o foco muda, né? Sim. E a gente sai do sofrimento realmente. A gente sai disso, aí sai desse ciclo. Sim. Eu acredito que é isso que a gente tem que acordar, né? Que a gente tem que aprender. Uma coisa que me veio assim agora é assim, como as pessoas elas não sabem quem elas são, né? Que elas são deuses, né? Que elas têm todo esse merecimento dentro delas, né? Que elas merecem a saúde, elas merecem a alegria, a felicidade, a prosperidade, a abundância, elas merecem o amor. Se a pessoa não tem essa consciência dentro delas, elas não se sentem merecedoras e acabam se bloqueando naquilo tudo, né? Como se o que elas merecessem fosse o castigo, como se elas merecessem fosse a falta, fosse a miséria, e aí elas acabam se prendendo em tudo isso e não escutam, né? Não dão visão, não dão vazão para todo esse ser dentro dela transbordar, né? E acabam não olhando as oportunidades. E é também outro ponto. Elas não só se bloqueiam, Christian, elas se boicotam, literalmente. Sim, sim, sim. Porque veio uma crença muito forte daquela coisa do rico, não vai entrar no reino dos céus, como se fosse um castigo, a prosperidade é uma coisa ruim. Parece que não é bem assim, né? Mas essa é uma crença que foi muito passada, então as pessoas não se sentem merecedoras. O Brasil, em tudo, né? Em todos, às vezes até na parte sentimental, a pessoa se boicota. Não é só bloqueia, a pessoa se boicota literalmente. Sim. Perfeito. E é interessante também como, voltando ao assunto da meditação aqui, pegando o gancho, né? Sempre que Cristo se sente sobrecarregado, ele vai, se recolhe, se carrega novamente as baterias dele nessa conexão com o Pai, né? Você vê que durou a noite inteira, é praticamente como se ele nem tivesse dormido. Ele só se carregou com toda a energia que vem do Pai para poder transmitir a mensagem. E a mensagem vem de forma clara para tudo aquilo que ele precisava transmitir e o que as pessoas precisavam escutar, e ao mesmo tempo já ciente de que muitas pessoas não iam conseguir receber a mensagem porque estavam fechadas no mundo delas, né? Estavam fechadas nas crenças delas, né? Nos pensamentos dela, e aí elas não conseguiriam absorver o que ele tinha para passar. Mas aí era a consciência de cada um, né? E quando ele vê a Deus, né? Nesse caso aqui, quando ele vê a luz dourada, né? E vem aquela coisa que fala, né? A gente pode ver Deus, pode ver, mas a gente não pode entrar nesse espaço, porque senão a gente desintegra realmente, né? Então ele observa a luz branca, mas ele não faz parte dela. Ela só transmite as mensagens para ele, né? Então quando a gente entra, ele faz uma visão muito clara de quando a gente entra em meditação e quando a gente começa a receber os insights da luz, né? A luz não faz parte da gente, mas ela está ali transmitindo todas as mensagens que a gente precisa transmitir, que a gente precisa receber, aliás, para a gente poder transbordar tudo aquilo, né? Todas as soluções divinas para todos os nossos problemas, independente de quais sejam, né? Ele falou da miséria, ele falou do crescimento, ele falou do fracasso. Então todas as mensagens, tudo que a gente precisa receber, está ali disponível para a gente se a gente estiver aberto para ouvir. Alguém quer colocar mais alguma coisinha ou vamos dar sequência então?
Essa foi toda a parte de preparação e acho que é muito legal que essa fase de preparação serve pra gente sempre que a gente vai fazer um trabalho muito grande, né? Para todas as coisas que a gente for fazer. Esse silêncio, esse recolhimento, para a gente se conectar com o Criador é importante. E ele ainda fala, né? Eu olhei para baixo para que visitaremos naquele dia. Pude sentir aquele processo de aperfeiçoamento, aquele impulso que tudo criava o Pai surgindo em mim. E ansiava por compartilhar aquilo com os demais antes que os problemas da vida diária o encobrissem e isso perdesse o poder e a força motriz no interior de da minha consciência humana. Ou seja, ele ainda fala dessa necessidade de transmitir antes de ser envolvido pelos problemas que vêm do dia a dia, né? Que ele também tinha os contratempos dele, provavelmente, né? Mas vamos lá então, vamos ler a segunda parte agora. Dá tempo de ler agora aqui, tranquilo, temos aí acho que meia hora de sala ainda. Isso, tem meia horinha, vai dar pra gente ler tranquilo e conversar um pouquinho a respeito dessa segunda parte. Então posso começar? Só. Meus discípulos se juntaram a mim um pouco depois. Ao chegarmos à cidade, eles orientaram as multidões para que se dirigissem para um terreno inclinado além das casas. Em pé, sobre uma grande rocha no meio deles, comecei a falar. Descobri que a paixão, a alegria, o desejo, a veemência e a convicção vertiam espontaneamente nas palavras que pronunciava. Vocês estão extremamente cansados e pressionados. Suas tarefas se tornam mais pesadas à medida que envelhecem. O estômago fica vazio com frequência. Suas roupas estão puídas. As pessoas irritam vocês e sentem que não há fim para os problemas e aflição de espírito. Mas esta não é a verdade referente às suas existências. Suas vidas foram destinadas a ser muito diferentes. Se pudessem ver além dos seus sentimentos, se pudessem elevar suas mentes para fazer contato com o Pai dentro de vocês, poderiam ver e saber qual deveria ser o estado de suas existências. Perceberiam que foram criados para desfrutar da abundância, da proteção, da boa saúde e da felicidade. Mas como vocês vivem cotidianamente em suas vidas com medo do bem e do mal, acreditam e esperam estas coisas mais do que acreditam que o Pai é vida e amor abundante em vocês, que provê todas as coisas necessárias para a saúde e o bem-estar, são justamente as experiências que mais temem aquilo que atraem para suas vidas e seus corpos. São as suas crenças a respeito do bem e do mal que obscurecem, turvam tudo o que o Pai tem reservado para vocês se acreditarem no Pai Amor. Vocês julgam o seu hoje e esperam do seu amanhã o mesmo que experimentaram no passado. Em consequência, seus males de ontem são continuamente repetidos no futuro. Vocês estão escravizados por suas memórias e crenças inabaláveis de que o que aconteceu no passado deve voltar a acontecer para oprimi-los e feri-los. Não precisam curar seus corpos ou tentar melhorar suas vidas. Precisam curar suas crenças. Já disse a vocês que não existe nada sólido sob o sol. Se pudessem curar suas crenças e alinhá-las com a verdadeira intenção do Pai para com vocês, as crenças errôneas que governam seus corpos e vidas se dissolveriam como névoa no sol. Cada circunstância de suas vidas se voltaria imediatamente para a intenção de vida que está por trás de toda a criação. Vocês comprovariam que para cada dificuldade, para qualquer necessidade de qualquer tipo, há sempre um meio para pôr fim às dificuldades. Há sempre alguma coisa na cesta para atender às suas necessidades. O que acreditam que acontece quando os doentes vêm a mim e ponho minhas mãos sobre eles? Estou pensando em doença? Estou querendo saber se a pessoa será curada? Tenho medo de que o Pai esteja dormindo ou tão distante que não possa ouvir-me? Não. Se meus pensamentos fossem incrédulos como estes, não haveria cura. Quando a pessoa se aproxima de mim pedindo que a cure, imediatamente me alegro, porque sei que o poder que é o Pai está em mim, preparado e aguardando para curar no momento que eu assim pedir. Eu agradeço porque sei que a vontade do Pai é a saúde e não a doença. Portanto, rezo para que a vontade do Pai seja feita no doente. No momento em que removo a crença da doença do corpo do doente e sei que a vontade do Pai de saúde está fluindo para o seu sistema, o mesmo se dá com a aparência.
A aparência de doença se transforma em realidade do Pai Saúde e o corpo recupera sua saúde novamente. A doença nada mais é do que uma baixa na vitalidade, uma redução da vida na parte afetada. Restaure o Pai Vida na verdadeira intenção e no plano de seu sistema, e o sistema inteiro funcionará como deveria. Foi dito que Deus manda enfermidades, pragas, penúrias e destruição às nações, quando não obedecem às suas leis. Foi dito que vocês mesmos são castigados por um Deus irado por causa dos pecados que cometeram. O que é o castigo senão a maldade sob disfarce de bondade? Eu digo a vocês que o mal não vem de Deus. Como pode Deus estar nas duas partes, no bem e no mal? É apenas em suas mentes que vocês concebem o bem e o mal. É apenas em seus corações que pensam e sentem dessa forma. Estes pensamentos e sentimentos não têm nada a ver com o verdadeiro Deus que é o Pai dentro de vocês, que traz todo o bem se assim acreditarem. É a crença no bem e no mal que há em seus corações que traz para vocês a doença. Na realidade, vocês vivem no reino dos céus que está em vocês e são governados pelo Pai. Porém, porque acreditam nos castigos de Deus, porque acreditam que somente os sacrifícios no templo os salvarão, porque acreditam que são herdeiros da doença, da pobreza e da miséria, vocês criam com suas mentes as mesmas coisas que não desejam. Não se sintam abatidos. Alegrem-se e sejam felizes, e saibam que aqueles que passam necessidades, longe de ser castigados e abandonados por Deus, ainda que tenham pecado, são verdadeiramente abençoados. O homem que não tem nada é rico no poder do Pai se escutá-lo, confiar nele e viver nele. Quando seus estômagos estão satisfeitos, quando seus corpos conhecem o bem-estar e suas mentes e corações estão confortáveis, vocês não têm necessidades urgentes que o Pai torne-se ativo em vocês para satisfazer suas necessidades. Vocês acreditam que seus próprios pensamentos e mãos satisfazem facilmente suas necessidades, de forma que quando falam de Deus, podem apenas falar sobre o que ouvem por outros. Vocês mesmos não têm nenhuma experiência direta de Deus. Considerem os ricos. Estão mergulhados, confinados, atolados em suas próprias riquezas. Eles levantam de manhã e se ocupam de seus assuntos diários, sem nada saber a respeito do poder do Pai que está neles. Ocupam-se com os pensamentos que aumentarão suas riquezas e reforçarão seu eu. Eles dão ordens que sobrecarregam aqueles que os servem e vivem suas vidas de acordo com suas próprias escolhas. Por isso, eles desenham sua vida limitada a partir de seu limitado pensamento humano que surge de suas mentes e corações corporais. Adoecem e experimentam tanta miséria como um homem que nada possui. Não percebem que estão apenas meio vivos, porque não estão em contato com a fonte da vida, o Pai dentro deles. Tampouco eles veem que muitas das coisas boas que surgem em suas vidas não são de sua própria invenção, mas sim do trabalho amoroso do Pai escondido neles. Os líderes religiosos estão à vontade em suas próprias e confortáveis posições de autoridade. Eles não têm necessidade de nada além de suas próprias satisfações físicas. Porque não têm nenhum conhecimento pessoal de Deus, eles precisam ler em seus livros sagrados as palavras que os homens santos disseram há milhares de anos e contar às pessoas o que eles pensam que essas palavras significam. Mas tudo o que dizem é tirado de suas próprias mentes pequenas que estão aprisionadas no conforto de suas vidas, afundadas na expectativa do que irão comer e beber e qual vestimenta irão usar para impressionar as pessoas. Nada sabem sobre a inspiração que deu origem às palavras pronunciadas pelos profetas há tantos séculos. Nem mesmo sabem se estas são as palavras que realmente vocês precisam ouvir neste momento, já que os tempos são outros. Acreditem em mim. Os homens ricos e os líderes religiosos são fortes nas coisas da terra e não querem desfazer tudo o que eles consideram seguro e eterno em suas tradições e práticas. Qualquer desvio estremeceria as estruturas de suas crenças e, portanto, de suas vidas. Então eles constroem defesas mentais contra o fluxo do poder do Pai. Eles também adoecem e, à sua própria maneira, conhecem a miséria como aqueles que não têm nenhum conforto terreno. Não existe diferença entre aqueles que pouco têm e aqueles que tudo têm na vida. Tanto os ricos quanto os pobres adoecem da mesma forma, fazem inimigos e se encontram sozinhos. Mas é enorme o potencial para que vocês ganhem mais do que os ricos e religiosos podem esperar ganhar em saúde, felicidade, companheirismo e realização no modo de vida que escolherem.
E quando tudo estiver cumprido, vocês saberão que as oportunidades, a habilidade e a inspiração, tudo procede do Pai que está dentro de vocês. Saberão que nunca poderiam ter feito tais coisas se não tivessem pedido ao Pai que está em vocês para ajudá-los a utilizar todos os seus talentos, para colocar comida em abundância em suas despensas e roupas nos seus corpos, e felicidade e uma boa vida para seus filhos. Todas estas coisas o Pai fará por vocês se assim o pedirem, se acreditarem, se souberem e lembrarem sempre que é a natureza do Pai criar e então prover abundantemente para toda a sua criação. E a segunda parte a gente encerra aqui. Marcinha, boa noite. Boa noite, Cris. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite, Marcinha. Boa noite, meninas. Marcinha, só para te situar, a gente já fez a oração, tá? E o trecho a gente dividiu em 3 partes. A gente leu a primeira parte, que se você leu antes, você vai lembrar, vai até onde Jesus está ali um pouquinho antes dele começar o discurso. E a gente leu a primeira parte do discurso agora. Tá ok. A gente vai ler ainda uma terceira parte na outra sala ainda depois. E as energias estão fortíssimas. Quem quer começar a comentar um pouquinho? Paty, Janete? Marcinha, se você anotou alguma coisa, fique à vontade também em falar, tá bom? Ok, Cris. Christian, eu vou ficar nesse parágrafo aqui, logo no começo. Vocês são escravizados por suas memórias e crenças inabaláveis de que o que aconteceu no passado deve voltar para oprimi-los e feri-los. Não precisam curar seus corpos ou tentar curar suas vidas, precisam curar suas crenças. A gente já vem falando também sobre as crenças, né? Enquanto a gente não se livrar dessas crenças limitantes, a gente não consegue, né? Frente. Então é isso aqui, né? Que acho que é memória mesmo, as memórias e vem, né? Quando você está passando uma dificuldade, você, né, acessa essas memórias, e aí acaba não saindo do lugar. Você falou de um trecho que lembra muito. Nossa, eu passei por muitas partes isso na minha vida e acredito que todos nós passamos, né? Ciclos repetitivos, né? Parece isso em relacionamento, isso em dinheiro, isso em... graças a Deus, acho que minha crença de saúde sempre foi muito forte, que isso é uma coisa que nunca me abalou. Mas principalmente de dinheiro e de relacionamentos, quantos ciclos não foram se repetindo ao longo da vida, que parece que quando vai sair daquele ciclo, acontece alguma coisa e vem lá para trás. E a gente começa a tentar resolver os problemas com as mesmas soluções que a gente tinha no passado. Ou seja, a gente acaba repetindo todos os problemas que a gente cria na nossa vida, né, por causa dessas decisões, né? Então, assim, é impressionante como esses ciclos se repetem eu vejo na vida das pessoas de diversas... eu lembro que antes de começar a estudar espiritualidade, lá no meu trabalho, eu atuava orientando muitas pessoas no trabalho, né? E eu comecei a notar essa coisa dos ciclos repetitivos. Eu lembro que uma menina, ela chegou para mim assim e falou: nossa, mas por que sempre que eu acho uma pessoa que parece muito boa, que a pessoa parece que vai crescer, acontece alguma coisa e os mesmos desafios parecem que vêm para mim? E aí eu falei uma frase para ela, ainda sem ter lido carta, sem nada.
E eu fui lembrar dessa frase quando começou os ciclos da minha vida, e depois que eu li as cartas, essas frases fez totalmente sentido. Eu falei para ela assim: os ciclos vão se repetir na tua vida até que você tome consciência e siga por um caminho diferente. Que tem a ver até com aquela frase que eu falei para vocês, acho que na semana passada, que veio para mim no meu sonho: energias velhas em ambiente novo não vai te levar a lugar nenhum, vai fazer você voltar ao ambiente antigo. E energias novas em ambiente antigo, isso veio muito claro agora a mensagem para mim, que imagina Cristo falando para a gente, energias novas num ambiente antigo. O que é um ambiente antigo? São as nossas crenças. Então não adianta falar, introduzir palavras novas, informações novas, se você não abrir para mudar por dentro, né? Para essa mudança vir de dentro para fora, né? E como é complicado fazer isso, que aí eu lembro que até a menina falou assim para mim: nossa, mas como que eu faço isso? A minha resposta para ela foi: sinceramente eu não sei. Eu acho que a resposta está dentro de cada um, Christian. Exatamente. Cada um tem a sua maneira, né? O seu talento e o ciclo que tem que ser rompido. Eu ia nesse mesmo parágrafo que a Janete pegou, porque realmente, aliás, esse trecho é forte, hein, gente? Sim, sim. É muito forte. São as crenças mesmo e a gente... E aquilo que eu tinha falado, a gente se boicota, né? A gente aprendeu que tem coisas que são ruins, que não são... Quantas vezes que a gente ouve, Christian, aquela coisa: dinheiro é sujo, dinheiro não traz felicidade, e, né? É mais fácil um rico entrar no... Como que é? Um camelo passar eu nem lembro da frase. Do que o rico entrar no reino dos céus. Do que um rico entrar nos céus. Então a gente vai falando que você está falando na parte financeira, né? Porque tem outras também que as pessoas às vezes têm problemas de a saúde, né? A saúde é que nem ele está falando, e é tudo vibração, né? A gente entra na frequência e a gente vai colocando esses problemas e vira um ciclo mesmo. Eu conheço, realmente a gente acaba repetindo é sempre um problema, a gente sempre tem uma dificuldade maior na nossa vida, né? Sim. Cada um tem aquela batalha, aquela coisa que você tem que romper e quebrar aquele ciclo. Mas é muito que a gente vai aprendendo, né? A gente tem vergonha, às vezes, do sucesso, e é tudo e é a nossa mente, né? É a nossa mente que vai criando esses obstáculos. E Cristo fala: a solução está dentro de cada um, né? E tem aqui, gente, esse trecho tá quase acabando, ainda dá tempo de falar, né? Dá. Ele fala dos líderes religiosos também, né? Dos homens ricos aqui, como um exemplo que eu achei bem interessante, né? Que ele fala: eles não têm, os líderes religiosos estão à vontade em suas próprias e confortáveis posições de autoridade. Enquanto a gente não quebrar esse ciclo, né? Porque a gente tem que ter a nossa mente que liberta. Até numa outra aula a gente estava conversando, a hora que a gente tiver consciência, a gente não vai precisar mais desse intermediário. Então eles perdem o poder, esses líderes não vão ter o poder. Então a Matrix tem que ser rompida, né? Sim. Mas depende da gente. Eu acredito. Tem muita gente que está muito confortável, né, Christian, nessa posição. Não é fácil sair da zona de conforto também. Sim. A gente se acostuma, e a gente não... Sair da zona de conforto é trabalhoso. Então... Esses dias eu estava vendo uma live que falava sobre a transição planetária, né? Um rapaz falando sobre uma vertente. Esse rapaz era da vertente ele é mais ligado à ufologia, né? Mas ele falou uma frase quando ele colocou assim, que aí ele falou da visão dos espiritualistas, que vai acontecer várias coisas, inclusive vai dar o colapso financeiro, vai dar o colapso político, e vai
para mudar todos os sistemas, né? Para realmente vir a atualização da nova Terra. E ele fala, e ele colocou a visão dele sincera, assim, ele colocando que, tipo, eu tenho um receio muito grande que isso acontece, porque para quem não tem nada, quando acontecer um colapso financeiro, ele já não tem nada. Agora, para quem tem dinheiro, para quem está com a sua vida confortável, para quem tem o trabalho, quando acontecer esse colapso, vai estremecer tudo. Então, e ele mostrou o receio, o medo que ele tinha ali, falando naquela live, né, do jeito, da maneira que ele se expressou. E eu acho que é exatamente isso, porque o que ele coloca aqui, se a pessoa que tem dinheiro, ou a pessoa que é um líder, ele quis citar, acho que o rico e o líder religioso, porque são contrapontos da maioria das pessoas que seguiam eles. As pessoas que seguiam eles eram pessoas muito simples, que não eram líderes religiosos e que a grande maioria vivia numa situação de pobreza, né? de miséria, digamos assim. Quem era oprimido por esses sistemas, né? Tanto pelo sistema financeiro como pelo sistema religioso. Mas no fundo, se a pessoa não se voltar para o Pai dentro deles e curar suas crenças, ela vai passar pelos mesmos problemas, porque a não ser que é a felicidade plena, eu vejo na matéria. É você ter saúde, é você ter dinheiro, é você ter relacionamentos e você ter tempo para usufruir de tudo isso. Se você não tem todo esse conjunto, você não vai conseguir desfrutar da alegria e da felicidade. E as pessoas que são ricas e focadas no trabalho, elas não têm tempo. Os líderes religiosos estão tão presos nas crenças que não conseguem ver algo que venha dentro deles e acabam e não só naquela época, até hoje, né, os líderes espirituais grandes das igrejas, eles vivem numa situação financeira muito confortável então para eles quebrar esse sistema é um desafio muito grande, né? Então se vê do nada que eles perdem quando perde aquele poder, quem vão ser eles, né? Então eles estão identificados com um personagem, a crença naquele personagem. Então, você quebrar tudo isso, você se ver livre de todos os personagens, é muito complicado. E aí me retoma no meu exemplo pessoal de quando eu fui lá para os Estados Unidos. Quando eu fui para lá, eu praticamente estava sem nenhum personagem, porque a minha esposa estava no Brasil. Então ali no meu dia a dia, eu não tinha o papel de marido. Os problemas financeiros que eu tinha no Brasil, eu deixei no Brasil, então ali era uma vida nova. O trabalho que eu tinha, eu fui para lá para fazer algo totalmente diferente, então o personagem que eu carregava profissional também foi totalmente despido. E aí fez total sentido quando a menina que falou para mim que eu fui para lá para descobrir quem eu sou, e em essência, que eu fui para lá para descobrir quem eu era em essência, sem nenhum tipo de personagem. E quando você não tem nem, quando você se despe, né? Se despe, é assim que fala? Tá correto? Se despe de todos os personagens, né? Você consegue exercer quem você é em essência, né? Quem você é de verdade. Você está totalmente entregue ao poder do Pai. E era como eu me sentia lá. Eu estava totalmente entregue para o que ia acontecer. Só com fé e confiança de que as coisas iam dar certo, que as finanças iam dar certo, que eu ia ter uma vida próspera de relacionamento, que tudo ia fluir para mim. Então ali eu tenho assim, eu tive a plena consciência. Quando eu voltei para cá, a gente volta a vestir alguns personagens e aí vem alguns desafios desses personagens. Mas e o nosso desafio na vida realmente não é viver em isolamento, é viver nos papéis que a gente tem que desempenhar aqui, mas sem deixar esses papéis tomar conta de você, né? Você pode ser um líder religioso, mas esse líder religioso não pode ser quem você é. Ele é só um papel que você está desempenhando e precisa desempenhar bem. Como Cristo. Cristo foi um líder religioso, mas ele mostrava o que ele era. Não estava preso ao papel aos confortos que aquela posição podia dar para ele, né? Então eu encarei muito dessa forma, de você ser desapegado de todo tipo de papel, de todo tipo de personagem que você venha a desempenhar, né? Então eu acho que foi essa mensagem muito forte que eu peguei quando ele dá esse exemplo dos líderes religiosos e o exemplo dos ricos também, né? Que aí tem tudo a ver com as crenças que a gente vai carregando e os personagens que a gente
vai desempenhando na vida é exatamente as crenças que a gente vai carregando, né? São crenças naquilo, né? Deixa eu ver como que tá o tempo aqui, que eu falei demais. Tem 5 minutinhos. Vocês querem comentar alguma coisinha sobre isso? Pati? Perfeito, Christian. Tá tudo muito bem explicadinho, assim, foi muito forte essa parte mesmo, assim, muito. É para ler, vou ter que ler de novo, porque realmente é um trecho que mexeu muito comigo. Janete? Eu acho que foi bem esclarecedor isso, Cris, que você comentou. E a partir do momento que sabe dos nossos personagens, fica mais fácil, né? Então, você sabe que você está num papel, mas aquilo não é você, né? Não é a sua essência. Então, foi bem esclarecedor. Marcinha, quer comentar alguma coisinha, Marcinha? Eu não sei exatamente até que parte você leu, mas pelo que as meninas e você falou aí, eu só vou comentar a parte das nossas crenças mesmo, né? Marcinha, para te deixar à vontade para falar, eu tô vendo aqui que falta acho que 4 minutinhos para a sala terminar. Tá. Vamos mudar de sala e a gente continua na próxima sala? Pode ser? Ok. Então vamos lá. Estamos de volta. Pode falar, Marcinha. Só para te situar, a gente leu tem até um espacinho no trecho, no final dessa parte dos líderes religiosos. E aí que ele fala dos ricos, dos líderes religiosos. Aí logo ali na frente... A página do livro, você sabe dizer qual é? Não, né? Você lê pelo livro, PDF, não, eu tô né? com o PDF. Tá, mas eu já acho que o que eu tô falando é o que elas estavam falando antes também. Sobre as crenças mesmo, né? Na verdade, assim, eu acho assim, tudo que a gente, né, sofre de doenças ou de problemas, são essas crenças que a gente tem, as memórias antigas, né, os traumas que a gente traz e que a gente continua criando no presente, né, aquilo, né, os mesmos problemas, é aquela coisa de repetição. Eu também tenho na minha vida um probleminha de repetição, bem chatinho, por sinal. E hoje eu vejo que foi repetição mesmo, porque eu nunca percebi isso, né? Então, é aquilo lá, a gente acredita e acontece com a gente, né? Então, aqui que nem ele fala também, né, que não é possível curar o corpo sem curar as nossas crenças, né? Então, é isso que eu estou aprendendo, né? Desde que eu comecei aqui e tal. Então, eu desfiz de várias crenças e foi muito bom. Eu consegui curar algumas coisas, né, em mim. E a parte, eu acho que ele fala então da parte também, né, que Deus, a doença nada mais é que uma baixa de vitalidade, né? Uhum. E que quando você quer, né, Jesus mesmo, né, chegava para curar os doentes, né? E ele sabia que ele ia conseguir, né? Ele acreditava, né, que a vontade do Pai era a saúde e não a doença, né? Que você sempre fala, né? E às vezes a gente foca tanto na doença, a gente não foca na cura, né? Quando a gente não está bem. Então, assim, né, Deus não quer isso pra gente. Deus não castiga, Ele não quer sofrimento, Ele não quer nada disso, né? É a gente que... Eu acho que é uma coisa humana, né? Esse mal entendido, esse castigo aí é uma coisa humana, não é de Deus, né? Então, ele não cria doença. Ele quer que a gente tenha saúde, evolução, né? Então, eu acho que o texto foi forte, realmente, mas muito bem explicado,
né? Essa parte, né? Pelo menos até a página da 84, né? 87 mais ou menos, está muito explícito assim o que Jesus fala, né? Então, assim, é isso que eu queria falar. Agora, da parte que a gente lê de novo, eu vou seguir junto. É muito ruim quando eu entro atrasada. A gente perde essa conexão, né? A oração, parece que fica um pouco diferente. A gente fica um pouco disperso. Isso, exatamente. Mas as meninas ajudaram um pouquinho meu raciocínio aqui. Não, bacana. E é isso mesmo, você pegou um outro ponto bom, assim, da parte das crenças, né? A fé dele com relação à cura, né? Você vê, ele não pensava em nada, ele só pensava que o pai era saúde, e então ele não ficava pensando na doença, não ficava pensando em nada disso, só pensava que aquela pessoa, ele sabia quem a pessoa era e só precisava restaurar quem a pessoa era e remover as crenças da pessoa. Então ele só pensava em quem a pessoa era, né? Que era o pai dentro dela. Então e ele explicando assim, parece uma coisa tão simples de ser feita, né? É verdade. Mas a nossa fé que é simples, né? É importante a gente ter a fé que é realmente simples, porque é simples, né? Não é por ser simples que é fácil de fazer, né? Mas e é por isso que ele fala sempre pra gente recorrer à consciência divina para nos ajudar nessa remoção das nossas crenças, né? Ok, vamos ver o último trecho então? Alguém quer comentar mais alguma coisinha? Fica à vontade. Você quer falar, Paty? Não, Christian, sabe o que eu ia comentar? Assim, esse trecho é muito forte e assim, muito, muito explicativo. A gente entende tudo que Cristo está querendo nos dizer. Mas é como você falou, apesar de simples, não é fácil. Até você falou dos personagens que a gente traz com a gente, né? Você sabe que eu acho que até a gente vive tanto esses personagens que para mim não é fácil diferenciar, realmente separar o que eu sou verdadeiramente, o verdadeiro eu, e o que eu vivo no meu dia a dia, o que eu já assimilei Não, você falou em personagem, foi personagem o termo que você usou? Foi máscara? Foi personagem. Personagem. Eu acho que até nisso a gente tem dificuldade. Não é um processo tão simples. Para mim não é, tá? Sim. Porque o meu dia a dia é tão forte que eu separar isso e me reconhecer. Então, assim, conhece-te a ti mesmo, né? Aquela frase libertadora, é isso, a gente tem que se conhecer. E esse processo não é simples. A gente entende na teoria, mas na prática requer um esforço muito grande, porque a gente tem que realmente separar o que é nosso, o que é meu, o que não é, o que eu sou realmente, o que eu estou só vivenciando aqui nessa sociedade. Então, para mim, pelo menos, é um processo complexo. Sim. Marcinha, não queria falar. Pode falar, Marcinha. Isso que a Paty falou assim, me remeteu assim, algumas lembranças. É verdade, a gente tem alguns personagens mesmo, porque quando eu comecei a trabalhar na adolescência, na juventude, em casa eu era muito quieta. No trabalho eu aprendi a me soltar, a falar, né, a entender, a explicar tal. Eu mostrava um outro lado meu. E assim, com os amigos era de um jeito, tem lugares que eu sou... Dá impressão, se posso estar falando besteira, assim, parece que eu sou falsa. Parece assim, por exemplo, se a pessoa me conhece num lugar e me vê em outro, fala assim, nossa, mas ela não é assim. Mas não é, parece que a gente se adapta a alguns lugares, né? Ou que você se sente pertencente, talvez, né, em algum lugar, e você consegue se soltar mais, ou você consegue ser mais, sei lá, mais rígida, ou você... Eu sei que, assim, hoje eu acho que eu tenho um pouco mais de equilíbrio, acho que eu sou igual, a não ser que vá num ambiente novo, daí eu acho que a gente tem que criar um personagem até você se sentir bem mesmo, né, para saber o que você pode esperar daquele ambiente que você tá, porque você fica tensa também, né?
Mas não é, mas a gente tem tantas personagens assim que às vezes a gente se perde, né? O que é o nosso eu, o que não é, né? Ainda mais com as mudanças do despertar, do processo. Sim. Hoje eu fico um pouco confusa, porque às vezes assim, se eu vou no lugar, é aquela que você não se sente bem mais, né? Você vai no lugar, você fala assim, pô, mas eu já gostei daqui, igual o Antônio comentou outro dia, parece que agora eu não caibo mais aqui, ou eu que estou assim, ou não sou. Assim, mas o que a Paty falou dá muito pano para manga para a gente pensar, para a gente refletir, na verdade, né? Sim, sim. Para não começar a vestir outro personagem. Sim, com certeza. Mas é isso. Vamos para a última parte, então, da nossa leitura de hoje. Você conseguiu localizar onde a gente está, Marcinha? Ei, Marcinha, você conseguiu localizar onde a gente está? Christian, não. Você não conseguiu a página. Deixa eu ver no livro. Não vai ter jeito, né? Mas pode ler que eu acho o parágrafo. Pode ler, você lendo eu acho no livro. Se você for olhando o livro na sequência, você vai ver que ele dá um espacinho para começar uma nova parte. Aí começa com: assim como vocês não iriam deliberadamente privar seus filhos. É aí que a gente vai ler. Tá, pode começar que eu acho aqui. Tá, então vamos lá. Assim como vocês não iriam deliberadamente privar seus filhos das coisas que eles precisam, assim o Pai nunca os privará propositadamente de tudo aquilo que necessitam para uma vida feliz. Se vocês são pobres, é porque ainda não compreenderam a natureza do Pai, nem tampouco entenderam que devem trabalhar com o Pai para cobrir suas próprias necessidades. Devem aproveitar imediatamente as oportunidades divinas que lhes são apresentadas para ajudá-los a avançar. Se eu pudesse mostrar e fazê-los ver e acreditar que, quando se lamentam, sua tristeza é conhecida do Pai, se voltassem para o Pai e observassem o trabalho que o Pai Amor está fazendo para vocês, com o tempo sua tristeza se converteria em alegria e encontrariam consolo além de qualquer coisa que imaginassem possível. Vocês são abençoados se estão famintos e com sede, porque o Pai conhece suas necessidades. Em breve, estas necessidades seriam saciadas se parassem de se lamuriar e começassem a rezar para o Pai pedindo, acreditando que iriam receber. Como podem acreditar que para comer e estar bem vestido é preciso primeiro ir ao templo e oferecer um sacrifício queimando as próprias criaturas vivas do Pai para que elas paguem por seus pecados? Não conseguem ver que os seres vivos que vocês queimam foram criados para desfrutar da vida tanto quanto vocês? Eles foram criados para ser uma bênção e ser abençoados na terra, assim como vocês, pois esta é a natureza do Pai Amor, que se revela em sua criação. Se lembrarem que aquilo em que realmente se acredita é aquilo que se recebe, não percebem que esta crença judaica de sacrifício dos seres vivos no templo vai trazer apenas miséria? Acreditem em castigo e castigo é o que receberão. Acreditem na morte e destruição como sendo o caminho certo para chegar a Deus, e isso é o que experimentarão, matança e destruição. Se estão com fome e com sede, é porque estão se afastando do Pai que habita em vocês. Ao se entregarem aos temíveis pensamentos, anseios e sentimentos de desesperança, vocês estão criando as mesmas condições que desejam corrigir. Estão fazendo todas essas coisas ruins contra si mesmos. Por conseguinte, vocês são ainda mais bem-aventurados quando estão com fome e sede de bondade e do contato com o Pai que habita em vocês, pois então certamente serão saciados uma centena de vezes. Bem-aventurados são quando os atacam e roubam, porque quando permanecem em perfeita confiança verão Deus em ação e a libertação acontecendo. Bem-aventurados são quando estão envolvidos em conflito e ainda assim podem ser compassivos com o próximo e ser os pacificadores. Levam no coração o amor que vem do Pai e realmente são filhos do Pai. Bem-aventurados são quando, mesmo sendo profundamente injustiçados, ainda assim podem perdoar e demonstrar misericórdia, abstendo-se de buscar justiça ou perseguir a quem os tem insultado. Coloquem-se diretamente em sintonia com o amor que é o Deus ativo em vocês e da mesma forma serão poupados nos momentos de dificuldade. Os mais abençoados de todos são os puros de coração,
porque estes se livraram de toda raiva, ódio, vingança, maldade, inveja e dureza de coração, e estão diante do mundo como o amor feito visível. Eles vão conhecer a realidade chamada Deus e saberão que a realidade é o Pai dentro deles. Como posso ajudá-los a ver esta grande verdade? Como posso ajudá-los a ver a realidade do reino dos céus, o reino de Deus? Vocês não têm que ficar olhando para o céu, porque não é lá onde verão a atividade do Pai de forma tão clara que sem dúvida alguma reforçará a sua fé. É aqui, onde através dos séculos as pessoas têm cometido o grande erro de olhar para os seus sonhos e imaginação, criando por si mesmos um Jeová que não existe. Não encontrarão o Pai acima de vocês, em algum lugar do céu. O Pai não está em nenhum lugar especial, mas em todo lugar, ao redor e em tudo. Vocês podem ver a maravilhosa atividade do Pai. Olhem em volta para as coisas que crescem, o trigo, a grama, as flores, as árvores e os pássaros. Em cada coisa viva verão o misterioso e maravilhoso trabalho do Pai em incessante atividade. É aqui que o Pai está no perfeito controle. Podem ver que há lei e ordem perfeitas, crescimento, desenvolvimento e finalmente a colheita para abençoar o homem, os animais e os pássaros. Considere a maneira com que um homem, depois de terminar de lavrar os seus campos, espalha as sementes sobre a terra e as cobre novamente. Ele arruma suas ferramentas e vai para casa satisfeito, pois, afinal, se chover suficientemente, haverá comida para alimentar os seus filhos. Por muitos dias ele dorme e acorda e não faz nada mais pela sua plantação. Mas quando volta a visitá-la, verá verdes folhas saindo da terra. Mais tarde voltará e verá o crescimento de caules e folhas, e mais tarde ainda ele verá a formação da semente, e um dia, finalmente, que o grão já está cheio e dourado, pronto para a colheita. Enquanto isso, todo esse crescimento ocorreu sem a ajuda dele. O trigo cresceu de uma forma maravilhosa que ele não pode explicar. É mágica? Não, é o trabalho do Pai, o poder, a inteligência amorosa por todo o universo que inspira o trabalho e respira por meio dele. É a atividade do Pai que é a vida inteligente do universo. Quando entram no reino de Deus, vocês se sentem bem, sentem-se felizes e alegres. Imagine como se sentiria uma mulher que perdesse uma grande quantidade de dinheiro e se perguntasse como daria de comer às suas crianças. A mulher está chorando e varrendo a casa e é tão minuciosa que não fica uma partícula de poeira. Então, escondida em um canto escuro, ela encontra uma valorizada peça de prata e imediatamente suas lágrimas secam. Ela começa a sorrir e se sente tão viva e alegre que sai correndo de casa para convidar os vizinhos a celebrar com uma festa. Ela pensava que havia perdido tudo e agora estava rica novamente. Assim é quando encontram o reino dos céus, o reino de Deus. Ao invés de lágrimas e temores, fome e doença, encontram a paz, a alegria, a abundância e a saúde do reino de Deus. Nunca voltarão a experimentar qualquer tipo de necessidade novamente. O reino de Deus também pode ser comparado a um homem muito rico que era comerciante de pérolas. Toda a sua vida ele havia querido encontrar uma pérola especial que ofuscasse todas as demais. Seria perfeita e impecável e ele seria a inveja de todos os demais comerciantes. Um dia ele encontrou a tal pérola, linda além da imaginação, mais perfeita que todas as demais. Vendeu tudo o que possuía, abandonou tudo o que havia acumulado para comprar aquela pérola, e estava feliz para além de todos os sonhos. O que significa isso? Significa que todas as coisas que anteriormente valorizava em sua vida, sua casa ricamente decorada, seus bens, seu modo de vida, a abundância de comida e de bebida, ele alegremente deu tudo para possuir o tesouro sem preço, o conhecimento que o levará até o reino de Deus, onde a felicidade é um estado da mente que o mundo exterior, com todos os seus aborrecimentos e preocupações, não pode perturbar. O reino de Deus está em vocês. Entram no reino de Deus quando percebem plenamente que o Pai está o tempo todo ativo em vocês. É um estado da mente, de percepção e entendimento de que a realidade, por trás e dentro de todas as coisas visíveis, é o Pai, formoso e perfeito, e que todas as coisas que são contrárias à beleza, à harmonia, à saúde e à abundância são criações do pensamento equivocado do homem. E hoje a gente encerra a leitura aqui. Ainda não é o fim do discurso, que o discurso a gente vai encerrar na semana que vem.
mas é o fim desse trecho, quando ele fala do reino de Deus, do reino dos céus. Fiquem à vontade, gente. Esse trecho é lindo demais também, né? A continuação. Nossa. Alguém quer começar, pode ficar à vontade. É muito forte, né? Quando ele diz aqui, né, que Deus não abandona ninguém, né? Quando a gente está triste, quando a gente sofre, né? A gente tem aquela fé um pouco abalada, né? Achando que Deus não está vendo isso, né? Que aquela dor, acho que a gente tem aquela crença ainda, né? De que aquela dor é uma punição por alguma coisa, né? Um castigo por alguma coisa, né? Mas eu acho que, assim, a gente aprende, né, essa dor, eu acho que acaba sendo um chamado para a gente, né, ir para o interior, ver o que está acontecendo, né, por que está acontecendo aquilo, né, levar isso para a quietude e tentar achar o porquê ou o que, né, que está querendo dizer para nós isso, né? Essas dores, esse sofrimento. E aqui ele fala, né, que Deus não vai abandonar nunca a gente. E tem muita gente que já começa a reclamar, né? Quando as coisas não saem do jeito que quer, né? E na verdade a gente precisa ter fé, acreditar, né? Em Deus e no que a gente pede também, né? O que a gente pede para Ele, né? Acreditar piamente no que a gente está querendo, né? Sim. É meio aquela coisa, no que a gente acredita se manifesta, né? Então. E aqui tem nessa parte da crença, quando ele fala acreditem em castigo e castigo é o que receberão, acreditem em morte e destruição como sendo o caminho certo para chegar a Deus, e isso é o que experimentarão, matança e destruição. Se a gente lembrar lá nos tempos de Cristo mesmo, quando eles sacrificavam os animais no templo, né? Que alguns anos depois o templo todo foi destruído, né? Eles ofereciam, matavam animais, destruíam, faziam um monte de coisa ali para encontrar Deus, né? Para perdoar os pecados dele. O que eles receberam em troca? A destruição do templo. Sim, bem isso mesmo, né? E a parte que ele fala também, né, Cristo aqui, bem-aventurados, né? E quando ele fala, assim, quando a gente se sente injustiçado, né? Mas mantém a confiança no Pai, eu acho que o universo traz pra gente, né? As coisas. Você não fica se lamentando, né? Assim, como eu falei, às vezes eu gosto de falar experiências minhas, né? Então, assim, teve um negócio há uns 7 anos atrás lá, que eu entrei, né, na compra de um apartamento, né? E não deu certo. Assim, o construtor brigou com
com o dono do terreno, com o alvará da prefeitura e com a imobiliária. Foi assim um perrengue. A gente no começo brigou, entrou, sabe? Depois de um tempo, eu falei, bom, eu vou lá no advogado, ver o que ele faz. Não concordei, eu achei que o advogado tinha que ter entrado com outras coisas, ele falou que não ia dar certo aquilo, tal, beleza. Eu falei, sabe uma coisa? Tá aí, o processo tá aí. Eu não vou ficar sofrendo. Graças a Deus, eu pensava, graças a Deus eu não fiz uma compra maior. Então, assim, graças a Deus eu ainda tinha um dinheiro para minha sobrevivência, né? Assim, não era todo o dinheiro que eu investi naquilo. E deixei de lado. E toda vez que falavam para mim, eu falei, gente, seja o que Deus quiser. E eu tinha colocado na minha cabeça que se não fosse para ser meu, não ia ser. E pronto. E acabou. Eu não queria ficar pensando naquilo. Porque eu sabia que tinha muitas pessoas que sofriam muito com ter perdido pouca coisa e ficavam se lamentando o resto da vida. Né? E deixei rolar. Agora, talvez dê certo e, assim, receber em 5, 6 anos. E se der, tá certo. Se não der, tá certo. Quando eu li essa parte aqui, eu falei, que bom que eu não fiquei me lamentando. Claro, eu imagino, assim, que quem comprou e depois dependia daquilo sofreu muito mais que eu, né? Mas, assim, eu entreguei e falei, já foi, né? Já foi, não é para mim. E, assim, e foi bem isso que aconteceu. Eu deixei rolar e, assim, talvez esteja dando certo nesse exato momento, né? Nessa semana, nesse fim de ano. E tá bom do jeito que for, claro que nós não vamos ganhar o que era para ser ganho, mas, assim, é o que eu entreguei e vou receber. Então, assim, fica uma lição pra gente, né? A lamentação nunca leva a nada. Aliás, a lamentação eu acho que acaba sendo uma falta de fé mesmo, né? Naquilo que Deus proporcionar, a fonte tem pra gente, né? Então, é bem isso, assim, bem-aventurados os injustiçados que assim, se Deus, se for para ser, ele vai reparar, né? Vai libertar e vai, né? Fazer a justiça divina, né? Então, é o que eu espero acreditar, né? Nisso, nessa parte da carta. Muito bom, Marcinha. Gratidão por compartilhar. Janete, o que te chamou a atenção aí nessa parte? Eu ouvindo vocês e pensando aqui, porque a gente está sempre estudando e aprendendo, né? Que quando você pede, você está num estado que é pedinte, né? Você não se sente rico, não se sente merecedor às vezes, e se coloca, né, de que não tem, de escassez, né? E que a gente deveria agradecer, a oração deveria ser agradecimento sempre, porque isso já existe em algum lugar, mas a gente precisa acessar, né? Sim. Então a gente não pode se colocar nesse lugar de vítima, de que eu não tenho, né? E sim de gratidão. Então é um lugar que a doença, enfim, toda a falta, quando você pede é porque você está em falta, né? Sim. Você se sente na falta, né? Sim. Perfeito. Muito bom. Então a gente vai aprender, a gente vai começando a perceber coisas, detalhes que fazem a diferença depois, né? Até para a gente ficar, né? Sim. Ai, Senhor, dai-me tal coisa. Não, Senhor, gratidão, porque eu já posso acessar coisa, eu já tenho, né? Em algum lugar eu já tenho, né? Sim. Muito bom. Pati?
Foi muito bom ouvir a Marcinha, a Janete falando. E, assim, o que me chamou a atenção nesse trecho foi o comecinho aqui, quando você começou a ler, nessa terceira parte, está escrito assim: assim como vocês não iriam deliberadamente privar seus filhos das coisas que eles precisam, assim o Pai nunca os privará propositadamente de tudo aquilo que necessitam para uma vida feliz. Então, assim, olha só a nossa falta de fé, né? De acreditar em nós mesmos e que somos filhos de Deus, né? Do Criador. Porque nós, imperfeitos que somos, a gente quer dar o melhor para os nossos filhos. A gente não privaria um filho de uma coisa que ele precisa, né? Eu não tenho filhos, tá? Mas as pessoas que eu amo e filhos que eu falo assim, tudo que tá nosso, até as pessoas que a gente ama, meus sobrinhos, assim. E se fosse mãe, acredito que eu ia ter esse sentimento muito forte de não querer que faltasse nada. Imagina nós que somos imperfeitos, somos assim. Imagina o nosso Pai Criador, que é amor, o amor perfeito. Então, assim, nada nos faltaria. E a gente não acredita nisso, a nossa fé vacila, né? A gente não se acha merecedor. E somos filhos, somos todos irmãos, estamos todos juntos nessa caminhada. E eu acho que a gente veio para usufruir realmente de tudo de melhor que Deus. Se a gente olhar ao nosso redor, é tudo tão maravilhoso, gente, é tudo tão maravilhoso. E nós somos criaturas incríveis. Quando eu vejo as coisas que os seres humanos podem fazer, infelizmente para o mal ainda, né? Mas quando a gente vê as coisas que as pessoas fazem, eu acho que o bem, ele é maior. Existe muito mais gente querendo fazer o bem do que o mal. Mas a gente tem esse medo, a gente não se acha merecedor, a gente está tão distante de Deus, de Jesus, né? Mas é isso que eu falo. Eu acho que se nós somos imperfeitos e a gente quer dar o melhor para quem a gente ama, imagina o amor de Deus, né? Então eu acho que ele nos dá as condições todas para a gente ser feliz. Eu acho que a gente veio para ser feliz. Castiga uma coisa que a gente criou e, assim, esses ciclos que a gente fala que a gente repete, na verdade somos nós que criamos eles, né? Deus não quer que a gente fique no sofrimento. Pelo contrário, Ele quer a abundância. Ele não quer a morte. Que a gente está falando, que nem Ele falou aqui, a gente sacrifica os animais, a gente quer coisas boas, mas a gente pensa em morte, né? Em destruição. Então, se você faz destruição, você vai receber destruição. Ação e reação. Mas eu acho que a gente está aqui para aprender que a gente merece o melhor. Mas para receber o melhor, a gente tem que dar o melhor. Então, a gente tem que dar coisas boas, porque como assim, é um reflexo. Eu vibro coisas boas, eu penso coisas boas, eu faço bem para quem está do meu lado, e eu acho que automaticamente isso vira assim, quebra esses ciclos, né? Quebra essas correntes. E ter certeza que eu sou merecedora do que tiver de melhor. Todos nós, eu acho que todo ser humano. A gente veio para ser feliz, para crescer, para brilhar e para evoluir. Qualquer ser humano, gente, por mais que ele esteja assim atrasado, porque tem aqueles que estão mais ainda. Eu não gosto de falar essa palavra atrasado, mas que não enxergaram ainda as verdades, né? Não tiveram esse contato, mas eu acho que todo mundo vai chegar no mesmo ponto um dia. A gente vai chegar lá, porque todo mundo é filho de Deus. Muito bom, Paty. Gratidão por compartilhar. E alguém quer falar mais alguma coisinha espontaneamente? Fiquem à vontade aí. Cris, a parte do semeador que ele fala lá é um exemplo assim bem, né, típico, né, assim, o cara vai lá, planta, né, vai lá, faz lá, o agricultor vai lá, planta semente, faz todo o processo que tem que ser feito e esquece. Vai chover um dia, a semente vai crescer, ele vai dormir, vai passear, vai fazer tudo o que ele quiser, né, e o crescimento vai ser automático.
né? Isso não é mágica, né? É o trabalho de Deus, né? Ele foi lá e confiou. Ninguém vai plantar, sei lá quantos alqueires de sei lá o que, de trigo lá, sem acreditar que aquilo lá vai geminar, né? Então, esse exemplo, né, que ele dá é muito assim, porque eu acho que a gente tem que plantar, como a Pet falou, né? Acho que precisa plantar coisas boas, né? Para colher, acreditar, né, no que a gente planta para colher, igual o semeador, né? Essa parte também eu gostei demais dela. Dar o nosso melhor para plantar e entregar na mão de Deus para a colheita vir, né? Sim, isso. Exatamente. Muito bacana. E também falando de entrega, esse exemplo que ele deu da moça que perde dinheiro, não está com dificuldade em dar o que comer, mas ela continua no seu interno, né? Tranquila não, né? Ela está triste, mas tem todas as necessidades, mas ela varre a casa, é minuciosa nos cuidados, e aí Deus providencia o milagre, né? Então é o típico exemplo da satisfação das necessidades muito, muito profundo, assim, de uma maneira até milagrosa, né? Digamos assim. Que aí é quando entra no reino dos céus e no reino dos céus e no reino de Deus, né? Então, realmente essas são três historinhas que ele conta que eu achei demais para exemplificar aí o exemplo da entrega, de você estar no reino de Deus, na fé absoluta que você tem e as coisas acontecerem, né? Então, eu achei demais os três. E da pérola também, né, Christian? Isso, da pérola. Assim, ele tem vários, acho que, entendimentos, mas eu pensei assim, no caso da pérola, né? Às vezes, aquilo que parece importante para a gente, né, bens, status, perde valor. Principalmente, por exemplo, quando você tem uma pessoa que você ama doente, ou você sara de uma doença, né? Quando você está doente, você fala, não quero nada, eu só quero me curar, eu não quero pensar em boleto, eu não quero pensar se eu tenho dinheiro, se eu vou conseguir pagar conta, né? Tudo passa a ser irrelevante, né? Então, assim, quando a gente percebe isso, né? Essa coisa aí a felicidade, acho que chega, é aquele ponto, né, assim, pô, isso é mais importante, o restante, tudo vem, né, isso é mais importante. Realmente, as três histórias dessas cartas foram bem explicadas, bem legais. O que você falou, quando descobre o reino de Deus dentro de você, a felicidade que você sente é tão grande que nada mais parece que importa, né? Tudo aquilo que era externo, que você dava importância, perde a importância, como você falou, né? A pessoa que ela tem tudo, mas está com uma doença terminal, e aí nessa fase quando ela recebe a cura, ela percebe que nada daquilo tinha valor nenhum para ela, né? Que era só o fato dela estar viva, dela estar plena, ela descobre o que é realmente importante, né? Que são os relacionamentos, que são as coisas que o material não significava nada para ela, né? Então realmente são exemplos espetaculares, né? Muito bons. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Eu não acho que assim, pelo menos tudo que eu queria estar colocando, abordando com vocês, a gente coloca, né? Mas quando essa história dos bens-aventurados, todos os trechos que ele falam, né? Bem-aventurados são quando estão com fome e sede de bondade. Bem-aventurado são quando tem fome e sede. Bem-aventurados são quando atacam e roubam. Quando estão em conflito, mas se são pacificadores. Bem-aventurados quando são injustiçados e ainda assim podem perdoar. Então eu acho que dá um exemplo de entrega, né? De confiança, né? Que não importa o que aconteça, se você tiver a confiança que o Pai está dentro de vocês, está dentro e está abrindo e alinhando todos os caminhos, né? Nada disso importa, né? Porque você sabe que tudo isso vai ser saciado da melhor forma possível. Mas muito bom. Alguém quer fazer alguma consideração final, Paty? Você falou de que as coisas, o exemplo da mãe que não tinha dinheiro e que Deus providencia, né? E é verdade, eu já tive várias experiências, assim, tanto na vida pessoal ou até no trabalho. A gente
Eu lembro uma vez que eu estava final de ano a gente tem bastante procura na casa, né? Graças a Deus, parece que sempre aparece as coisas fluem. Teve um ano que a gente estava lá, eu trabalhava no Belém, numa casa, e a gente tinha, acho que eram 120 famílias cadastradas, e a gente não tinha conseguido comprar cesta para todo mundo, cesta de Natal, cesta básica, né? Que é a cesta mais caprichadinha pro final do ano, tava todo mundo desesperado. O que vamos fazer? E do nada apareceu um vizinho com um cheque lá na mão, doando para o centro, e deu para comprar até a mais, entendeu? E eu falo, não, é providência divina mesmo. Então, assim, nada de desespero. O Chico Xavier aqui. O Chico uma vez estava, ele fazia o evangelho embaixo de um abacateiro, né? E ele tinha as crianças que ele levava, aquele monte de criança, e teve um dia que ele chegou e não tinha nada para dar para as crianças, mas nem um suco, nada, um lanchinho. Aí ele disse que deu um vento, mas um vento, uma ventania, e aquele abacateiro virou uma bagunça ali. Aí as vizinhas todas saíram para ver o que estava acontecendo, e ele falou, mas esses coitadinhos não tem nada o que comer, aquele jeito do Chico, né? E aí as vizinhas correram e todas fizeram um lanchinho, e levaram para as crianças, e a partir daquele dia elas começaram a providenciar os lanches. Nossa. Então a ventania foi providencial. Então é ter fé que a coisa acontece. Deus, né? A coisa chega para gente. Muito bom, muito bom. Gratidão pelo exemplo, Paty, mas é verdade mesmo. Gratidão, gratidão. Eu lembrei da Mônica de Medeiros, que ela conta várias histórias de quando elas estavam construindo as coisas delas ali, faltava dinheiro, aí ela, o que eu vou fazer agora? Vou dormir, né? Entregava e no dia seguinte vinha toda a solução. Era impressionante, impressionante. Eu falo, nossa, cada história que é demais. Janete, quer fazer suas considerações também? Pode falar. Eu acho que o difícil é a gente conseguir fazer essa entrega de verdade, né? Porque a gente às vezes entrega, mas não entrega, né, Cris? A gente acha que entrega, né? Porque é confiar mesmo, entregar mesmo, né? Então é um exercício, né? Sim, sim. Sim, mas é isso mesmo. Foi muito bom. Hoje, gratidão pelo encontro, sempre um pouquinho a cada dia, né? E a gente vai inserindo isso no nosso aprendizado. Muito bom, Janete, gratidão. Marcinha, suas considerações finais? Eu só quero agradecer também. Essa lição foi muito, muito linda, muito... E assim, a gente acaba entendendo também que o reino de Deus às vezes acaba sendo um estado nosso, interior, né? Nosso estado interior de paz, né? De leveza, de às vezes um dever cumprido, né? Eu acho que quando a gente sente assim, a gente sente um pouquinho, né? O reino de Deus, né? Então, mas essas lições hoje eu fiquei assim o dia todo. Eu só não consegui entrar agora, mas o dia todo foi de meditação. O Antônio mandou umas músicas, uma outra pessoa no grupo mandou alguma coisa também do Saint-Germain. Eu fiquei o dia todo nesse ambiente. Então, quando eu fui ler as cartas, esses capítulos, ele entrou tão facilmente, né, no meu entendimento. Por isso que eu falei assim, tá tudo escrito ali. Então foi um dia especial hoje. E que bom que eu consegui entrar pelo menos na segunda parte com vocês, porque é muito importante estar presente aqui. Eu quero só agradecer mesmo. Gratidão, Marcinha, gratidão, gratidão. Então, muito bom, gente. Então, acho que hoje encerramos ainda toda essa... Não é discurso a palavra, né? Mas todo essa... Não é pregação, o que seria? Não está me vindo a palavra certa, mas todo esse... Vou usar discurso mesmo, né? Mas esse que Jesus deu ainda não terminou, continua. Tem ainda mais, a semana que vem a gente encerra a carta 2, que é exatamente o final desse sermão, né? Desse sermão que ele deu, né? Foi o final desse sermão e o encerramento das cartas, né? Então, da carta 2. Então, semana que vem a gente vai estar encerrando, e aí depois a semana que vem também vai ser um dia para a gente combinar
como que vai ser o nosso final de ano, né? Se a gente vai continuar, se a gente vai dar uma pausa, como que vai funcionar, né? Então, semana que vem aí já pensem nisso aí, como vocês vão estar, pra gente combinar direitinho, né? Tudo bem que o dia das cartas dessa vez não pega em data de festas, né? Dia 22 e dia 29, né? Mas sempre é uma semana conturbadinha, né? Para muitas pessoas. Só a quinta que vai pegar, né, Christian? Porque o Natal vai ser na quinta, né? O Natal e o Ano Novo, né? Na quinta-feira provavelmente a gente vai ter que passar. Mas aí a gente dá um intervalinho na quinta-feira, mas acho que de segunda-feira vai dar para continuar assim, né? Pra gente poder manter a egrégora. Se der pra gente manter a leitura na sequência, a gente mantém, mas alguma coisa a gente vai fazer, né? Eu não vou deixar de fazer nada, mas é para saber se o pessoal for estar presente, a gente vai à sequência da leitura. Se muita gente não for estar presente, aí a gente faz uma leitura avulsa mais para o nosso autoconhecimento mesmo, alguns trechos que sejam bacanas aí para a gente aprofundar das cartas. E é isso, gente. Deixa eu ver, acho que temos 16 minutinhos, então dá pra gente fazer tranquilo a nossa meditação. Então vamos lá fazer nossa meditação final, nosso silêncio, pra gente aproveitar toda essa energia, tudo aquilo que a gente recebeu de autoconhecimento, de informação, tudo que essa egrégora passou pra gente, que a gente transborde agora tudo isso aí para todos os reinos, para os reinos mineral, vegetal, animal, o reino dévico, para todos os seres humanos, para que cada vez mais essa consciência crística, que a consciência divina inunde o nosso planeta, que seja feito todo esse processo de transição no nosso planeta, para que o amor realmente venha inundar esse planeta maravilhoso que a gente vive com todos os seus reinos, que a paz, a prosperidade, a abundância, o amor, a alegria, a felicidade possam realmente inundar todo esse nosso mundo e a gente viver num mundo de paz e de amor, que é o propósito da criação com todos nós, né? Então vamos fechar nossos olhos, silenciar nossos pensamentos e cada um à sua maneira, cada um enviando luz, enviando amor, fazendo oração. Não importa de que maneira, mas vamos emanar essa energia aí para todos os reinos e para todos os seres. Vamos lá.
Vamos respirando fundo. Vamos abrindo, cada um pode ir abrindo os olhos, cada um no seu tempo. Vamos voltando. Acho que a Janete teve que sair. Pati, de volta, Marcinha. Muito bom, muito bom, muito bom. E é isso, gente. Encerramos o nosso dia de hoje. Para quem está no grupo de estudo de quinta até quinta. Para quem não está, está de segunda até segunda. E vamos lá, gente. Muito obrigado por tudo hoje. Eu estarei, se Deus quiser. Vamos lá. Vou tentar entrar agora, Cristian. Entra, Paty. Entra de quinta, entra, vai fazer parte. Vou tentar me organizar para começar a entrar. E todos que escutarem aí a gravação estão convidados para o nosso estudo de quinta. Se não, nos vemos novamente na próxima segunda-feira. Espero todos ao vivo na próxima segunda-feira. Com certeza. Até mais. Gente. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Gente. Tchau.